vai depender da situação em que você está em relação à média. Por exemplo, isso aí está um conjunto de estudos feitos sobre o homem em sua relação com a temperatura. Como muda a eficiência humana? Mais ou menos de 25 graus para cima, perde eficiência de 2% por cada 5 graus de aumento. Para baixo de 22 graus também. Então, se a temperatura aumenta, mas eu estou no local em que é um pouco abaixo de 22, a média, quer dizer, a temperatura está aumentando, eu estou ficando menos ineficiente, eu vou me aproximar da eficiência só por conta disso. A natureza está beneficiando. Enquanto o outro que está acima, a mesma variação de temperatura vai causar um aumento de ineficiência nele. O que causa para outro melhora, para outro causa uma piora, não é? E aí nos interessamos em ver uma coisa muito importante. Claro que nós temos estudos feitos por Marengo, por Nobre, dando com muita precisão modelos prospectivos que definem com muita clareza qual vai ser a temperatura daqui a tantos anos em cada uma das regiões do Brasil. Tudo bem, né? Quisemos fazer algo um pouco mais simples e que mostrasse como varia as isotermas. Elas estão andando em relação ao sul. Com que velocidade? Centímetros por ano ou metros por ano? Né? Então nós pegamos as cidades brasileiras litorâneas com 5 graus de latitude, né? Mais ou menos, porque a localização das cidades não foi criada pela necessidade de conformá-las à latitude, né? Então pegamos os valores da temperatura média, média mínima, média máxima, e com uma simples reta aproximada, o que é que nós temos? 3 conjuntos de temperaturas, 3 retas aproximadas. Repare o que acontece. Os coeficientes de inclinação para a média é menos 26 graus, menos 0,26 graus por grau de latitude. Cai a temperatura média, cai a média mínima, menos 0,25, cai a média máxima, menos 0,31. Quer dizer, ao redor de 1/4 de grau, cai a temperatura média por grau de latitude, como medida geral, aproximada, né? Isso significa que nós temos 9 quilômetros por ano de deslocamento, de velocidade de deslocamento das isotermas, em média, em direção ao sul. Não é uma velocidade pequena. Poucas coisas na natureza podem acompanhar 9 quilômetros por ano. Ou seja, a maior parte da natureza fica para trás, fica exposta, portanto, a temperaturas cada vez menos adequadas ao seu ótimo, né? Chuvas que acompanham também a variação da temperatura, né? Elas, no que diz respeito a essa agência, essa estação em Petrolina, no interior, a 600 quilômetros a oeste de Recife, né? Nós tivemos um aumento de... danou-se. Esse negócio aqui... mas essa coisa aqui andou... Bom, nós tivemos um aumento de 0,8 graus nesses 43 anos. Nós tivemos uma diminuição da precipitação de 4,2 milímetros por ano, em média. Mas não foi toda... Não se deu uniforme entre os diversos tipos de precipitação. As precipitações mais leves caíram mais, ou seja, tornou-se mais concentrada em precipitações pesadas a chuva, a que menos beneficia a agricultura. Ou seja, a que beneficia a agricultura está se indo embora, a que não beneficia fica. E isso não é bom, né? Bom, como estudo sobre a questão da adaptação, o que fazer? Uma das coisas que nós fizemos foi procurar as prefeituras do Norte e Nordeste para ver. Já pensaram sobre o assunto?
estão vivenciando, afinal de contas, um fenômeno que vem desde 1970, né? E que é bem debatido na mídia. Bom, o resultado dessa pesquisa sobre elas é que foi voz corrente de que a educação ambiental era fundamental. E nessa educação ambiental, a inclusão da questão do aquecimento global. Muitas vezes a educação ambiental é dada, mas a questão do aquecimento passa ao largo. Então, duas questões interessantes que as prefeituras colocaram. Primeiro, deve existir educação ambiental, e segundo, deve incluir a adaptação ao aquecimento, o aquecimento e sua adaptação. Outro resultado interessante foi que devia haver secretarias de meio ambiente. Mas secretaria de meio ambiente mesmo, não é, por exemplo, aquela secretaria de meio ambiente e agricultura, onde o que você precisa fazer para o meio ambiente, o lado da agricultura não deixa, porque vai prejudicar o lucro. Então, essa não pode ser a secretaria, tem que ser a secretaria de meio ambiente. Então, como medida de adaptação, nós devemos ter as prefeituras com secretarias de meio ambiente. Esforços para aumentar sequencialmente e continuamente os níveis de IDH. Em parte porque aí está o nível de educação, e em parte porque, junto com outros elementos, o nível de IDH se mostrou correlacionado com a capacidade de resiliência, embora não seja uma medida direta, mas é uma medida que contribui para o aumento da resiliência aos efeitos do aquecimento. Foram 3 medidas que resultaram de um estudo feito em relação a todas as prefeituras do Norte-Nordeste, do qual, como foi feito pela internet, 4% responderam, e 4% é, para estudos desse tipo, um percentual relativamente alto. E com 4% se conseguiu um conjunto de observações interessantes. Bom, queremos dizer que a questão do semiárido, que é fundamental, porque aí está quem vai ser sacrificado, porque bate mais forte o aquecimento e não há algo que compense, só tem prejuízo. Aí você tem uma instância de conhecimento que hoje já está desenvolvida, que é de convivência com a seca. E é o que se fez de desenvolvimento de conhecimento para convivência com a seca é algo que favorece a uma resiliência ao aquecimento global. É interessante ver que grande parte do conhecimento que foi gerado nunca foi aplicado, ou se aplicado foi de forma extremamente reduzida. Nós temos, por exemplo, as obras, o que foi gerado no CEPATSA, pouco foi aplicado. Guimarães Duque foi um engenheiro que dedicou sua vida à questão do semiárido, publicou várias obras. As coisas que estão colocadas lá não são feitas. Vou dizer uma só. Nós acabamos de ter uma chuva no interior no dia 19 de março, depois de muito tempo de seco. O que é que se fez? Imediatamente se distribuiu toneladas de semente de milho. Semente de milho. Por que milho, que é altamente suscetível à umidade edáfica, à umidade do solo, quando tem o sorgo? Porque o milho é mais bonito, é mais gostoso, mas o sorgo é que resiste à seca, ao estresse hídrico. Tá? Plantou-se o milho, o que aconteceu? Não houve outra chuva, morreu o milho. Perderam-se toneladas de milho e o esforço feito para transformá-la em um cultivo que não vai existir. Bom, é isso aí. Obrigada, professor.